Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa linda manhã de sábado, dia 2 de maio de 2020. Na semana passada, a nossa escola fizemos o estudo em Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 20. E é onde Jesus vai tratar no Monte das Bem-aventuranças. Ele vai tratar da igreja ser o sal e a luz. Ele também, Marcos, no capítulo 9, vai fazer uma referência de que as pessoas, no conhecimento da palavra de Deus, da experiência com Deus, no fim de todos os tempos e na consumação dos tempos, serão salgados com fogo e salgados com sal. Foi um dos pontos que nós tratamos. Nós tratamos que o sal, ele traz sabor, ele estimula o sabor do alimento, ele também é responsável pela hidrólise do corpo e todas as coisas importantes para a nossa vida e nossa existência. E também para a preservação dos alimentos, isso até para adubação. Isso é o uso bom do sal. Quando ele degenera, aí ele não tem mais serventia alguma, é o que Jesus vai tratar nessa perícope, esse pedaço da Escritura Sagrada que está falando sobre este assunto. Nós fizemos também, lembramos que o sal era usado em Levítico 2, verso 13, também nos manjares salgados que eram apresentados diante de Deus, e havia um concerto de sal. Em 2 Crônicas 13, nós vimos que Davi foi um soberano sobre Israel como um concerto de sal. E o templo, na visão do profeta Ezequiel, que estava em Babilônia, quase 2.000 quilômetros longe de Jerusalém, e ele então teve visão do que estava acontecendo em Jerusalém e da reconstrução do templo e a consagração do novo templo para Deus, também com a utilização, o uso do sal. E então, nós vimos em Lucas, no capítulo 14, quando Jesus vai falar do sal degenerado. Aí nós fizemos uma alusão, lembramos da esposa de Ló, que largou da mão dos anjos, mas não quis ser guiada pelos anjos e olhou para trás. E se olhar para trás, ela se voltou para trás. Ela não quis mais prosseguir o caminho que os anjos estavam levando a Ló e a sua família. E aí ela se torna uma estátua de sal. Jesus, então, aqui em Marcos 9, essa palavra de ser salgado no sal e salgado no fogo. Sodoma e Gomorra, segundo os estudiosos, ali é a região do Mar Morto, tem 7 vezes mais salgado, do que os mares convencionais, e eles que é naquela região ali que estava Sodoma e Gomorra, e ali então que houve aquela destruição, que a gente tem um relato bíblico. Então por isso que tanto sal no mar, e aquelas jazidas de sal, e então fogo, sal, quer dizer, a linguagem ainda continua. E também vimos que nós somos a luz, e nós devemos brilhar como brilha a luz, temos que ser luminosos. Então ele vai tratar em outros momentos, dizer, olha, se teu olho for bom, o teu corpo vai ser luminoso, se teu olho for mal, então vai haver uma escuridade tremenda, e a gente então tem que lembrar dessas coisas. Tratamos então que há uma equidade para a vida do crente e ele tem que demonstrar esse equilíbrio, essa conservação de sabor, de luz, entendimento e compreensão da palavra de Deus e colocar em prática no seu dia a dia. Nós paramos então no versículo de número 20. Então, agora nós vamos tratar do verso 20 em diante. Mas antes que comecemos no verso 20, no 21, no versículo 19, ele tratou dizendo que se alguém violar um dos menores mandamentos, porque no 17 ele diz, eu não vim mudar nem a lei nos profetas, eu vim cumprir. Eu cumpri no sentido de que eu vim ensinar como é que a coisa tem que ser feita. A finalidade da lei de Moisés era apresentar Jesus, um novo sacerdócio, uma mudança radical na forma de viver a experiência da fé e a experiência humana e também com Deus. Então ele diz que quem ensinar os mandamentos e retirar
violando um dos menores mandamentos é chamado menor no reino dos céus. E aquele que cumprir e ensinar os mandamentos como é de fato, vai ser chamado grande. E nós vimos, baseado em Gálatas 4 e em Tito 2, que ele estava falando de menor de idade. É aquele que ele é herdeiro, mas não tem a posse, ele não tem o direito. São os tutores que tomam conta, eles é que resolvem, eles é que fazem a coisa funcionar. Não o herdeiro, ele não tem pleno domínio da sua herança. São os tutores e administradores que tomam conta. Então não é menor de cargo. Eu posso ser um soldado raso no exército de Deus, já que ele é o Senhor dos exércitos, não tem problema. Eu violo os mandamentos, ensino os outros a violar o mandamento, mas não tem problema, de qualquer jeito nós vamos estar no reino de Deus, mesmo que a gente seja pequenininho. A gente não quer ser grande mesmo, né? Nós somos humildes, a gente não quer ser grande, então a gente viola o mandamento e vai ser pequenininho, soldado raso, não tem problema. Eu nunca quis ser capitão, general, coronel, então tá bom para mim. Não é isso não. Não é disso que a Bíblia está tratando, não. A Bíblia está dizendo que se você for menor no reino, mesmo que seja herdeiro, você não participa da herança como herdeiro. Você vai ser como um servo. É disso que Jesus está falando. Então, aqui no verso 20, ele diz que a nossa justiça, se ela não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. São duas categorias de grupos que existiam em Israel, na Judéia, em Jerusalém, nos tempos de Jesus, no tempo do governo romano. Os escribas eram os doutores da lei, os entendidos, aqueles que sabiam e conheciam a lei. Os escribas, uma ordem religiosa, um grupo religioso de muito rigor, muito rigoroso para com a lei, cumpriam os detalhes mínimos, como disse Jesus em certo lugar. Eles diziam o coentro, o cominho, a hortelã. Está arriscado o sujeito pegar um pezinho de hortelã, tem 100 folhinhas, 10 folhinhas é de Deus. Rigorosamente de acordo com a palavra e com a lei, eu cumpro isso aí. Mas muitas vezes Jesus os chamou de hipócritas. E os escribas eram os doutores, que davam todo o embasamento doutrinário para que os fariseus e os demais grupos se apresentassem. No tempo de Jesus não existia somente escribas e fariseus. Tinham ali também os zelotas, eram os zelosos da lei. Tinha outro grupo chamado sicários. Esses assassinos, eles executavam as pessoas com a sica, uma faquinha pequenininha, e matava, degolava e desferia golpes contra aqueles que eles entendiam e compreendiam que eram a favor dos romanos. Existiam também os herodianos, então já era uma ala política. Os herodianos já eram dos judeus de uma área política que davam apoio ao Herodes e a sua dinastia, os herodianos. Tinha os saduceus, estes eram os líderes do templo, dos sacerdotes. Os saduceus eram os sacerdotes, Anás e Caifás, no tempo de Jesus, eles eram, os sumos sacerdotes, eles eram saduceus. Existe um outro grupo que é muito comentado, porque se encontrou ali numa comunidade deles em Qumran, em 1930 e pouco, um jovenzinho pastor de ovelhas, ao jogar uma pedrinha na ovelha, entrou numa caverna e fez um barulho diferente, ele foi lá para ver, e dentro dos potes ele encontrou couros com várias coisas escritas. Reza a história de que, eu vou falar reza a lenda, né? De que ele foi levar esse couro para ver se um sapateiro fazia uns chinelos para ele. E quando o sapateiro leu o que estava escrito, opa, esse negócio aqui é coisa antiquíssima, antiguidade, e era mesmo. Escritos de 200 anos antes de Jesus, de 50, 100 anos depois de Jesus. Esses essênios foram grupos religiosos que na época de Jesus já existiam, estavam na redondeza do Mar Morto, em Qumran, e eles tinham uma comunidade ali com mais de 4.000 pessoas. Eles não são citados na Bíblia, mas são conhecidos e reconhecidos historicamente e geograficamente. Então Jesus chama a atenção, olha, se a nossa justiça, a nossa prática diária não for melhor do que os desses, vai ficar difícil para nós. Né? Nós não vamos entrar no reino dos céus. Né? Então tem pessoas que são, eu conheci, tenho visto e conhecido pessoas extremamente rigorosas para com as coisas de Deus. Né? Um fariseu,
mas na hora de fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, ele não levanta com o dedinho da mão, igualzinho aqueles que Jesus chamou no passado. Outros são legalistas ao extremo, né? Eles são verdadeiros escribas do conhecimento da palavra, mas a praxis do dia a dia fica muito longe e muito aquém do que temos aprendido a respeito do reino, da verdade e da justiça, principalmente na hora de lidarmos uns com os outros. Daqui a pouquinho nós vamos chegar num versículo que vamos compreender bem do que é que estamos querendo apresentar aqui. O verso 21 vai dizer assim, Mateus 5, 21, o Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Êxodo 20, versículo de número 13, está aí declarado onde está o fundamento dessa regra, dessa lei de não matar, não sermos homicidas, respeitarmos a vida e a existência do outro. Então, Êxodo 20, versículo 13, diz assim, é uma lei negativa, porque é um não, diz assim, não matarás, ponto. Simples assim. Então, o crime, se você matou uma pessoa, você é réu, você vai ser condenado. Ali tinha o código tanto de Moisés quanto dos romanos, e códigos milênios antes, 2 milênios antes, a lei de Talião, o código de Hammurabi, matou, vai morrer. Matou com ferro, ferro será ferido. Matou com pau, vai ser morto a paulada. Segundo alguns estudiosos, os romanos, quando a pessoa matava o outro, eles pegavam o corpo do defunto, amarravam no assassino e ele tinha que conviver agora com aquele corpo ali. E quando os bichos começavam a devorar, e destruindo ele também. Isso é uma coisa assim tremenda. Então Jesus diz, olha, vocês já ouviram que a lei diz, não matarás. Então, Êxodo 20, versículo de número 13, está lá, claro e categórico para nós. 22, Jesus diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será o réu do juízo. Vejam bem, a lei de Deus, que muitas vezes é chamada de lei de Moisés, né? Eles confundem a lei de Moisés com os 10 mandamentos que é de Deus, que Deus escreveu com seu dedo, como diz Êxodo 31, 18. Deus entregou as tábuas de pedra na mão de Moisés, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Uma coisa que Moisés escreveu, em papiro, em couro. Botou aquela lei do ritual e as outras regras do lado de fora da arca, do lado da arca. Outra coisa é os 10 mandamentos que foram colocados dentro da... A arca foi feita e fabricada para que a lei fosse guardada dentro da arca. A lei de Moisés ficava do lado de fora da arca. Agora Jesus chega e diz assim, olha, é o seguinte, vocês sempre ouviram dizer que quem mata vai ser condenado, vai ser levado ao juízo. Eu digo que quem se encolerizar, ficar bravo contra o seu irmão sem motivo, este vai ser réu de juízo. Então a coisa começa a mudar, começa a tomar um outro corpo. A lei de Jesus começa a mostrar, olha, bem mais rigorosa do que essa lei de Moisés, não? Diz lá mais. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. O sinédrio era uma assembleia jurídica no tempo dos romanos que dominavam em Jerusalém. Havia ali uma assembleia jurídica de judeus. Era escolhida ali da nata da sociedade, representada pelos doutores, pelas pessoas de posse, de condição política e religiosa. E eles tinham uma função política, religiosa, legislativa, jurisdicional e até educativa. Eram 70 mais o sumo sacerdote, 71. Então ele vai ser levado para o sinédrio. O que dizer a palavra raca? Raca é um pejorativo, chamando a pessoa de sem importância, um insignificante, um idiota, um tolo, um estúpido. Então Jesus diz, você vai chamar o de estúpido, de insignificante, você vai ser réu do sinédrio. E qualquer que chamar o seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Olha só aonde Jesus chegou. O que é um louco?
é aquele que o seu raciocínio e o seu comportamento denota alteração patológica das faculdades mentais. Esse é o louco. Chama o outro de louco, que ele é assim, que não sabe o que está pensando, que não está bem das faculdades mentais. Esse réu é do fogo do inferno. Então é bom a gente prestar bastante atenção nessas palavras de Jesus e ver como é que Jesus agora vai lidar com a lei. E como é que ele diz, olha, como é que você deve expressar a sua observância da lei de Deus e os seus mandamentos. Então, vamos ler aqui, para fechar esse bloco, 1 João capítulo 3, 1 João 3, versículo de número 15, abra sua Bíblia e procure esse versículo para a gente ler, e diz assim, 1 João 3, 15, diz assim, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Simples assim. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, fechamos esse primeiro bloco e logo agora em seguida vamos continuar com o versículo de número 23.